Hoje eu vou te apresentar um personagem bíblico por nome Josué, um líder político, militar e religioso que usava o nome de Deus para praticar as suas maiores atrocidades e aberrações. Vamos falar de um general que adorava torturar, apedrejar, queimar, esquartejar e expor os seus desafetos em estacas e árvores. Vou te apresentar um homem tão maléfico, tão malicioso, perverso, ruim e maligno que todo e qualquer ditador e tirano que você do outro lado conheça se tornará simplesmente um homem santo diante dele. Então fica comigo que eu te conto tudo isso e muito mais logo após a nossa abertura. Além da Fé com Jason Ferrer. Bom, Brasil, estamos de volta e, como sempre, é uma honra muito grande receber você aqui. Muito obrigado mesmo por sua presença, agradeço demasiadamente por sua participação e agradeço muito por sua preferência a este canal. Eu espero muito que o tema de hoje realmente toque no seu coração, que realmente chegue nos seus ouvidos e que você possa pegar, inclusive, a sua Bíblia e você possa conferir versículo por versículo. E outra, tenha uma reflexão, examine as Escrituras, examine realmente este livro e veja se realmente trata-se de um livro inspirado por algum tipo de Deus. E se você gostar desse assunto, eu vou pedir a você para compartilhar, pelo menos com um ou dois cristãos que você conhece. Veja qual é a opinião que ele tem a respeito deste vídeo. Nós vamos tratar sobre o tema: a malignidade de Josué. Como ele usou o nome de Deus para conquistar as nações. Então, se você gostar desse conteúdo, eu vou pedir a você que você deixe aqui a sua inscrição. Inscreva-se, mas somente se você gostar dos nossos vídeos. E outra, se você puder, compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais, tá? E se você também puder, deixa aqui um gostei, sugestiona, recomenda e esteja junto com a gente. E se você puder também, seja membro do nosso canal, pessoal. Nos ajude e nos fortaleça para que nós possamos chegar cada vez mais longe. Bom, Brasil, é o seguinte: Josué era simplesmente o sucessor de Moisés, cujo o significado significa Yahvé salva. Josué é o personagem bíblico que está aqui, inclusive, no livro de Josué. Toda a sua história é narrada aqui no livro de Josué, o quinto livro do Antigo Testamento. Este homem do qual nós estamos falando, ele foi um líder político, militar e religioso de um povo que era completamente bruto, um povo ignorante chamado Israel Antigo, os antigos israelitas. E o interessante, Brasil, é que as suas campanhas militares aniquilavam as nações. Mas o interessante é saber que as nações que ele aniquilavam eram nações pobres, nações completamente desprotegidas e sem condições de lutar. Josué também, ele tinha uma polícia secreta que investigava todo e qualquer início de rebelião, indício de rebelião entre os próprios israelitas controlados. Ele controlava todo o povo. Qualquer ato suspeito, qualquer pessoa era completamente torturado, era executado e esquartejado publicamente. E uma coisa que nos impressiona dentro do próprio livro de Josué é que ele não aceitava críticas ao seu governo. E ele aniquilava todos, indistintamente, pessoal. Até mesmo seus amigos e os seus parentes mais próximos. E a sua paranoia custou a vida de cerca de milhões de pessoas. Agora veja que coisa selvagem, impressionante, lastimável que está inclusive dentro da Bíblia. O próprio Josué, ele invadia as terras alheias. Ele matava todas as pessoas. Ele fazia uma cachoeira de sangue e depois ele pegava todos os pertences, as preciosidades delas, como prata, ouro, metal e ferro, e dizia que estava levando todas essas preciosidades para a casa do tesouro do Senhor, o lugar de onde ele tirava todas as suas riquezas. E Josué, ele adorava torturar, apedrejar, esquartejar e expor as suas vítimas em estacas e árvores, Brasil. E uma coisa que nos impressiona e que nos deixa completamente estarrecidos diante disso, que está inclusive na Bíblia. O próprio Josué, ele doutrinava as pessoas com várias superstições e ele manipulava todos, e se as pessoas desobedecessem a ele e às suas superstições, ele queimava os desobedientes e as suas famílias também, e até mesmo os seus animais vivos, pessoal. Ele fazia tudo isso enquanto a pessoa estava viva. Josué era uma pessoa completamente maléfica, maliciosa, perversa, malévola, ruim, maligna, que ele pegou um homem chamado Acã, pegou também a sua esposa
seus filhos, suas filhas, seus bois, jumentos, ovelhas e até a sua casa, e queimou todas essas pessoas, queimou todos os seus animais ainda vivos, e enquanto as pessoas estavam em chamas, queimadas, ele fez o povo apedrejá-los até que morressem assados e apedrejados. Esse cara, ele era tão selvagem, tão sanguinário, ele era tão traiçoeiro e sedento por sangue, que ele mandava tocar fogo nas cidades com seus moradores ainda dentro. E ainda ele tinha cara de pau de dizer que Deus havia mandado ele fazer determinada coisa. Isso é que é impressionante. Josué era um sanguinário, uma pessoa que tinha sangue nas mãos. Ele era uma pessoa voltada para o crime, era uma pessoa obstinada, querendo o poder a todo custo. E como ele era uma pessoa do crime, ele também era uma pessoa do cangaço, um cangaço de hoje, como você conhece. Por isso, ele adorava as cidadezinhas pequenininhas para assaltar e matar as pessoas para ficarem com suas terras, ficarem com seus bens. Foi isso que ele fez com uma cidade bem pequenininha chamada Ai. Olha o nome da cidade. Ai era uma cidade muito pequena, onde Josué tacou o terror nessas pessoas. E uma coisa que nos estarrece, que nos deixa perplexo diante disso, é que esse covarde, esse maníaco, ele, depois de ter matado todos os habitantes da cidade de Ai e queimar a cidade deles, ele mata alguns animais e queima como oferta de paz para o seu Deus bélico. Ele faz uma oferta dizendo: Senhor, muito obrigado por tudo isso aqui, é o que nós queimamos e oferecemos para ti como oferta aceitável. E ele invadia algumas terras e colocava as pessoas como suas próprias escravas. Os escribas, por exemplo, os escribas ou os profissionais que tinham a função de escrever textos, de registrar dados numéricos, de redigir leis, de copiar e arquivar informações, escreviam grandes vantagens para enaltecer a propaganda, no caso, para enaltecer o nome de Josué e para deixar sua propaganda política e militar nas altas. E esses escribas, eles enalteceram tanto Josué, eles enalteceram tão grandemente que eles escreveram absurdos como Deus, por exemplo, lançando pedras do céu para matar os inimigos de Josué. Isso é um exagero. Sem contar que eles inventaram, os próprios escribas inventaram, que o sol e a lua pararam para que Josué pudesse matar todos os seus inimigos antes de escurecer. E o que me impressiona é que muitas pessoas colocam o nome dos seus filhos de Josué imaginando que está louvando ou que está fazendo uma homenagem a um grande homem de Deus, um grande santo. Esse homem, ele era completamente mau, ele era completamente perverso, vingativo, neurótico. Ele aniquilava tudo que tinha fôlego de vida. Ele não tinha respeito a nada e a completamente ninguém. Não tinha negócio de direitos humanos com o próprio Josué. Ele não pregava paz e não pregava vida para ninguém. E uma das coisas perversas que a gente nota é que ele usava o nome de Deus para praticar as suas atrocidades. E assim ele matava tudo, inclusive, Brasil, ele matava os próprios bebês. Ele matava recém-nascidos a espadas, pegava os recém-nascidos pelos pés e dividia ao meio com espada. Ele era tão cruel e sangue frio que, por pura estratégia, ele cortou os tendões de centenas de cavalos, deixando-os completamente inválidos. E ele queimou os carros dos combatentes, dos próprios inimigos, e ainda disse que foi o próprio Deus que lhe mandou cortar os tendões dos cavalos. Ele dizia que tudo era Deus, tudo que ele fazia de ruim, de perversidade, de barbaridade contra animais, contra seres, contra crianças, grávidas, idosos, ele dizia: gente, tem uma justificativa. Eu fiz isso simplesmente porque o Deus de Moisés mandou eu fazer isso. E se ele mandou, quem sou eu para desobedecer, não é verdade? E uma coisa que é inacreditável é que ele acreditava e ele pregava a superioridade racial. Ele achava que o povo de Israel era superior a todos os povos. Então somente Deus somente havia escolhido o povo de Israel para reinar sobre todos os povos, e todos os povos, onde pisasse a planta do pé de Josué, todas aquelas terras e todos aqueles povos seriam escravos deles. Era essa a ideia que eles tinham, uma megalomania profunda, Brasil. Agora presta atenção numa coisa que era uma estratégia perfeita de Josué. Ele usava o nome de Deus para isso, para conquistar as boas terras, para conquistar os bens, a comida, o ouro, a prata, para conquistar os animais e as filhas virgens dos povos fracos. Josué, ele precisou usar uma estratégia poderosa. Ele precisou
precisou acusar todos esses povos de idolatria, de paganismo, de pecado, de infidelidade, de imoralidade e de inimizade com Deus. Aí o povo realmente se revoltava contra esses povos. E o interessante de tudo é que ele também era muito esperto, cara. Ele nunca e sequer, jamais ousou pensar em lançar uma campanha contra as grandes e poderosas potências da Mesopotâmia. Ele nunca quis, jamais quis acusar os povos poderosos de idolatria, de paganismo, de pecado, de infidelidade, de imoralidade ou de inimizade com Deus. Aí pergunta-se, e por que ele não queria acusar a Babilônia, o Egito, os medos, persas, as grandes potências? Porque ele era muito inteligente, ele era um estrategista e ele sabia dos riscos e sabia que se ele armasse o seu povo contra essas grandes potências militares, o seu fim seria completamente certo. E quando Josué ele se cansava de guerrear contra essas tribos fracas, que muitas vezes se defendia com cabo de vassoura, Josué ele voltava-se para o próprio povo para ameaçar. Ele gerava pavor, ele gerava terror psicológico nas pessoas. Ele afirmava que Deus iria matar todos eles se eles não fizessem o que o próprio Josué queria, o que ele queria. E também, se esse povo se afastasse de Deus, Deus iria matar cada um deles. E o povo, coitado, supersticioso, ignorante, bruto, acreditava na voz desse cara. Josué é aquele tipo de valentão que só gosta de bater em pessoas menores do que ele, pessoas mais fracas, indefesas, e gosta de bater em mulheres desprotegidas e indefesas. Então ele visava o quê? Ele visava o crescimento geopolítico. E para isso ele precisava mirar nos seus inimigos, ele precisava eliminar os seus inimigos para que ele pudesse se estabelecer e se restabelecer para sempre. Então ele pensou, como é que eu faço para estabelecer o meu governo, para que eu tenha controle sobre o meu próprio povo e coloque o meu próprio povo como escravo para poder irem como abelhas contra os outros povos. Então o que ele fez? Ele fez um plano de governo e nesse plano estava entre eles coibir a verdade, reprimir a democracia, intimidar, aterrorizar, torturar e calar os próprios inimigos internos, para que ele pudesse evitar a tão chamada oposição. Então, para isso, ele praticava vários assassinatos, genocídios, e ele era um ser completamente autoritário, com tudo e com todos, Brasil. Só para você ter uma ideia, para que Josué pudesse chegar onde ele chegou, ele precisou ser extremamente malicioso, astuto, covarde, impiedoso e profundamente sanguinário. Ele não podia ter pena de seu ninguém, muito menos dos idosos, muito menos, Brasil, dos recém-nascidos, das gestantes, das pessoas que muitas vezes não tinham nem culpa em canto algum, eram religiosos de outras nações que nem se importavam com as crenças israelitas. E a justificativa dele para matar essas pessoas, para conseguir a terra delas, era simples. Era simplesmente culpar essas pessoas. Culpar as suas próprias religiões pelos atrasos que Israel tinha. Ah, não choveu em Israel, a culpa é de fulano. Ah, não teve comida em Israel, então a culpa é de cicrano. Ah, porque os nossos bebês aqui não estão tendo uma fertilidade boa, não está tendo prosperidade, então a culpa é de Beltrano. E eles começavam um ataque supersticioso contra pessoas que não tinham nada a ver com a fome, com a falta de fertilidade, com a falta de prosperidade, de comida, de água, de grãos que havia em Israel. Então o povo sofria não por causa dessas coisas, mas sofria porque Josué já tinha planejado ataques miseráveis contra essas pessoas para tomar suas terras. E ele montou, Brasil, o seu discurso completamente autoritário, um discurso miserável, e com esses discursos de ódio e de completa intolerância ele começou a perseguir. Começou a matar todos os religiosos, quebrando inclusive as suas estátuas com os pés e com o martelo. Ele invadia os templos das pessoas, ele derrubava os altares, ele zombava dos seus deuses, ele aniquilava todos os religiosos e sem contar que ainda aniquilava a família dessas pessoas. Tudo isso por terra, tudo isso por política, tudo isso por religião. Zil, eu peço a vocês desculpas por interromper a programação de vocês aí no vídeo, mas é rapidinho, é somente um adendo que eu quero fazer. Veja que Josué para os cristãos é um homem santo, é um guerreiro
de Deus, né? Mas o Estado Islâmico, derrubando estátuas, invadindo templos, executando pessoas, inclusive crianças, andando com um fuzil de um canto para o outro, submetendo a mulher, sujeitando a mulher, pintando o sete no mundo todo. Aí dizem os cristãos que eles são terroristas. Mas Josué era o quê? Era um guerreiro de Deus ou um terrorista? Será que se Josué estivesse nos dias de hoje, ele estaria com um fuzil na mão ou não? Pensa comigo desse lado aí. A tática de Josué era a mesma tática de Moisés. O que Moisés fazia? Moisés ele acusava as demais pessoas de blasfêmia e de heresia com a finalidade de levar essas pessoas à morte. Então Josué ele aprendeu com Moisés a ser uma pessoa má, uma pessoa completamente manipuladora, uma pessoa violenta, para simplesmente ser temida, para ser respeitada, para ser reverenciada, para ser finalmente adorada. E olha a ideia que o próprio Josué vendia para o povo. Josué ele vendia a ideia de que Deus ele queria destruir todas as nações por causa do pecado deles, ou por causa do pecado delas. Mas essa não era, bem dizer a verdade, a gente sabe disso. A verdade era simplesmente escravizar os povos, era dominar suas terras, era tomar para si suas riquezas, era simplesmente estender o seu território, ganhar poder, ganhar prestígio, ganhar notoriedade. Veja, por exemplo, que Josué ele nunca e jamais, não está na Bíblia, ele nunca atacou as maiores nações, os grandiosíssimos exércitos da sua própria época. Ele sempre atacava as nações mais pequenas e mais indefesas. Ele era, na verdade, um político, Brasil. Ele sabia exatamente onde atacar e como atacar. Ele sabia exatamente onde meter o pé dele e a espada. Ele, inclusive, escolhia quem iria ser os seus próprios inimigos. Bom, você vai ser o meu inimigo, eu vou ter que te matar. E em cima disso, ele criava toda uma armadilha, todas as armadilhas. E ele atacava as pessoas no deserto e roubava os seus bens, entrava nas suas terras, possuía as suas mulheres. Não pense você do outro lado que Josué era uma pessoa que realmente lutava por algum tipo de Deus e que Deus estava com ele. Você é muito inocente se você pensa assim. Os israelitas, coordenados por Josué, não conseguiam ter vitória pela fé, mas era pela espada. Ele não conseguia pelo trabalho duro, dobrado, não, mas é pela brutalidade. E ele usava Deus, o próprio Deus, como um estímulo para que as pessoas, para que as tropas lutassem. E dependendo do resultado, ele dizia que foi Deus que deu a vitória. Mas se o povo perdesse aquela guerra, aí ele dizia, deve ter alguém aqui em pecado entre nós e por isso Deus não pôde agir. Isso é fácil, é explicável, é entendível, é compreensível. E o povo engolia isso. Mas nós sabemos, Brasil, que não era Deus, mas eram as suas próprias mãos sanguinárias e as suas armas completamente afiadas. Os adversários de Josué, aqueles mais fraquinhos, coitados, eles eram completamente derrotados, mas não com a tal ajuda divina, mas com as armas, com as armadilhas, com a propaganda, com as estratégias que ele tinha. E essa tal terra que mana leite, que mana mel, uvas, fontes de água doce, produtividade agrícola e etc., não foi a terra prometida por Deus, mas foi a terra cobiçada pelos próprios terroristas israelitas que queria porque queria aquela terra. Eu quero aquela terra. Aí veio um esquizofrênico e disse, olha, Deus mandou dar aquela terra para vocês. Invada, porque aquelas terras serão de vocês. E onde pisar a planta do pé de vocês será vosso. E para tomar conta dessas terras, eles precisavam invadi-la. E precisava automaticamente, obviamente, matar todos os seus habitantes. E isso era uma crueldade. Eu não sei se você do outro lado percebeu, mas se você não percebeu, eu vou te mostrar isso. Veja que contradição. O próprio Moisés, Caleb, Josué e outros terroristas de Israel, eles diziam que o povo inimigo era pecador. Bacana, pecador, legal. Eles eram idólatras. Por quê? Porque eles pegavam os seus filhos e eles entregavam os seus filhos para um deus chamado Moloque, para que esses filhos fossem mortos. Mas por que os próprios israelitas, quando eles invadiam as terras das pessoas, eles mesmos matavam as crianças recém-nascidas? Ora, se o povo era pecador simplesmente porque pegava seus filhos e entregava ao deus Moloque para que fosse sacrificado, e os próprios israelitas eram contra essa perversidade, por que eles praticavam a mesma perversidade
contra os demais povos. Bom, Brasil, chegamos ao fim de mais um vídeo e, como sempre, eu deixo uma reflexão poderosa para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e, se você gostou, por gentileza, cara, não sai desse vídeo sem deixar um joinha, sem deixar um gostei, porque isso nos ajuda bastante. Pensa comigo o seguinte: por que os terroristas de Israel são considerados hoje como homens santos e pessoas completamente bondosas e do bem? Será que você já parou para pensar nessas barbaridades cometidas por ele? Será que você, do outro lado, imagina que Josué de fato e de verdade era um homem usado por Deus? Era um homem guiado pelo próprio Deus? Ou ele usava o nome de Deus para praticar as suas insandícies, praticar as suas barbaridades, simplesmente para conseguir poderes e privilégios? Você já parou para pensar nisso? Então, para que a gente possa finalizar, eu quero te dizer o seguinte, cara. Todo cristão, ele é um adorador de assassinos sádicos. Uns que são completamente imaginários e outros que são bem reais. Para nós terminarmos o nosso vídeo, eu quero te mostrar uma profecia completamente mentirosa de Josué, e que você, do outro lado, vai confirmar que essa profecia não veio de Deus, porque ela é completamente mentirosa. O próprio Josué, ele disse que aquelas pessoas ou aqueles que tentarem reconstruir Jericó serão completamente amaldiçoados por Deus e terão que sacrificar seus filhos mais velhos e os mais jovens. Bom, como todos nós sabemos, Jericó ainda existe hoje, pessoal. E esta cidade é considerada uma das mais antigas cidades e vive continuamente ocupada, mostrando e deixando bem claro como uma testificação de que Josué foi um tremendo mentiroso, uma pessoa que quis usar o nome de Deus para se dar bem. Brasil, muito obrigado por tudo. Agradeço a você pelo seu carinho. Muito obrigado por você estar conosco até este momento. Espero você num próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo, por favor, contribua e ajude-nos através do Pix. O nosso Pix está aí, falaateu@gmail.com. O Além da Fé lhe agradece profundamente por este ato de consciência, maturidade e responsabilidade social.